Olá, pessoal. Então vamos aqui continuar, né, com o nosso conteúdo de sistemas de equações. E no caso aqui a gente está trabalhando especificamente com os sistemas lineares. E aí, na nossa última aula, eu havia passado para vocês alguns exercícios, né, para vocês fazerem. E aí hoje nós vamos dar continuidade e fazer mais alguns exercícios desse conteúdo, desse campo de conhecimento. E lembrando que esses exercícios são exercícios de aplicação, né, da matemática no dia a dia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela para que a gente possa dar início, então, a essas resoluções. Então, eu acredito que já esteja aparecendo aí para vocês, né? Então, o nosso primeiro exercício dizia o seguinte: em sua rua, André observou que havia 20 veículos estacionados, dentre motos e carros. Então, a gente tem aí 20 veículos. Desses 20 veículos, pessoal, nós devemos aí se atentar para o fato de que são de duas categorias, né? Motos e carros. Beleza. Ao abaixar-se, ele conseguiu contar 54 rodas. Então lá, né, na rua, né, de André, quando ele se abaixou, ele conseguiu contar aí 54 rodas, contando as rodas dos carros e das motos. Agora a pergunta: qual é a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André? Esse tipo de exercício, pessoal, note que em momento algum o exercício fala para a gente quantos carros e quantas motos são. O que ele fala é que ao todo nós temos aí 20 veículos, né? E que ao todo nós temos 54 rodas, contando as rodas dos carros e das motos. Certo? Então eu tenho duas informações importantes aqui: o número de veículos no total e o número de rodas no total. Então, para resolver esse exercício, a gente precisa equacionar esse problema, ou seja, transformá-lo primeiramente aí em uma linguagem matemática. Para isso, vamos fazer a primeira coisa aqui, que é dar nome aos bois, né? Então vamos chamar M de motos e C de carros, tá certo? Poderíamos usar X e Y se a gente quisesse, não tem problema. Isso fica a critério de vocês aí, qual é o nome que vocês querem dar para a nossa incógnita. Mas vamos, para facilitar, né, vamos colocar em M de motos e C de carros. Beleza. Então vamos criar a nossa primeira equação. Quantos veículos eu tenho ao todo? 20 veículos. Então, quando eu somo, eu não sei quantas motos são, mas quando eu somo a quantidade de motos com a quantidade de carros, eu sei que ao todo eu tenho 20 veículos. Então tá aí a nossa primeira equação. A quantidade de motos mais a quantidade de carros é igual a 20 veículos. Beleza. Agora vamos criar uma segunda equação para a quantidade de rodas. Eu não sei quantas motos são. Poderiam ser 5 motos? Se são 5 motos, cada moto tem duas rodas. 5 vezes 2, então 10 rodas. Se fossem 20 motos, né? Se todos os veículos fossem só motos. Então, se são 20 motos, cada moto tem duas rodas. 20 vezes 2, 40. Então, são 40 rodas no total. Logo, eu não sei a quantidade de motos, mas eu sei que, para eu saber a quantidade de rodas envolvidas aqui, basta eu multiplicar a quantidade de motos por 2. Afinal, cada moto tem duas rodas. Então, eu vou saber, com esse cálculo aqui, ó, eu vou saber quantas rodas tem ao todo apenas aí para a categoria moto, né? Do mesmo jeito, eu não sei quantos carros são. Vamos pensar que são dois carros. Se são dois carros, cada carro tem quatro rodas. 2 vezes 4, 8. Então, são 8 rodas no total. Ah, vamos pensar que são 10 carros. Então, se são 10 carros, cada carro, 4 rodas. 10 vezes 4, eu teria 40 rodas aí da categoria carro. Mas como eu não sei quantos carros são, a única coisa que eu posso fazer
é multiplicar a quantidade de carros, que eu ainda não sei, vezes 4, porque aí eu vou saber quantas rodas tem esses carros aí, o somatório de todos esses carros. Quando eu somo a quantidade de rodas que as motos têm, mais a quantidade de rodas que os carros têm, isso tem que dar quantas rodas ao todo? 54 rodas. Então aqui a gente acabou de criar duas equações pro problema que a gente tem. Logo, como são duas equações e essas equações elas fazem parte do mesmo contexto, então elas estão vinculadas, a gente chama isso de sistema de equação. Nesse caso, como a gente está trabalhando com equações do primeiro grau, são sistemas de equações lineares. E agora está fácil, porque eu tenho duas equações, duas incógnitas, consigo achar o valor de m e c. Vamos fazer esse exercício pelo método da adição. A gente poderia usar também o método da substituição, mas vamos fazer isso aqui pelo método da adição. Se eu estou fazendo pelo método da adição, quando eu somar essas equações, então vamos pensar aqui, ó, vou somar as duas. Se eu vou somá-las, quando eu somo letra com letra, tem que zerar. Ou eu tenho que cancelar o M, ou tenho que cancelar o C. Quando eu somo, ó, M mais 2M, dá 3M. Não, então, eu não consigo cancelar do jeito que está. Quando eu somo C com 4C, dá 5C. Também não consegui cancelar. Então, pessoal, a minha proposta, o meu objetivo aqui agora, né, é tentar cancelar ou o M ou o C. Então, antes de continuar esse cálculo, eu vou tentar transformar isso aqui em um sistema que facilite os meus cálculos, que na hora que eu some, cancele ou o M ou o C. Olhando aqui, para que o 2M se cancele com esse M, eu preciso que apareça um menos 2M aqui em cima, porque aí menos 2M mais 2M dá zero. Ou eu preciso que apareça um menos 4C aqui, ó, porque menos 4C mais 4C, você também cancela. Então, ou tem que aparecer um menos 4C, ou tem que aparecer um menos 2M. Vamos fazer aparecer um menos 2M? Para isso, basta multiplicar a equação de cima, toda ela. Lembre-se que se você multiplicar um elemento, tem que multiplicar todos. Então, vamos multiplicar toda a equação de cima por menos 2. Então, olha lá. Menos 2 vezes m, menos 2m. Estou fazendo aqui em cima, tá, pessoal? Menos 2 vezes c, menos 2c, igual. Menos 2 vezes 20, menos 40. Beleza, multipliquei todo mundo por menos 2. Então, a minha equação continua equivalente. Desde que tudo que eu faço de um lado eu faça do outro, né, com todos os termos dessa equação, ela continua sendo válida, ela continua sendo equivalente. Logo, vamos agora copiar de baixo aqui, ó, essa equação de baixo normalmente, do jeito que ela estava, porque a de baixo a gente não precisa mudar. Certo? Então, agora o nosso sistema ficou desse jeito aqui. Então, a gente pegou o sistema como era, equacionado, multiplicou a equação de cima por menos 2 para que ele fique nesse formato. Por quê? Porque agora, se você perceber, na hora que você for somar esses termos, você vai conseguir cancelar o m. Olha lá, menos 2m mais 2m. O que acontece? A gente conseguiu cancelar o m. Então, esse era o nosso objetivo. Agora, vamos lá. Menos 2c mais 4c. Eu devo 2 e tenho 4. Pago minha dívida e ainda me sobra 2c. Menos 40 mais 54. Então, eu devo 40 e tenho 54. Pago minha dívida, me sobra 14. Então, o C vai ser... Primeira coisa que eu preciso olhar aqui. Esse 2 está multiplicando o C. Ele vai passar para o outro lado. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, eu tenho que passar esse 2 lá para o outro lado da equação, só que dividindo. Logo, 14 dividido por 2 é 7. Então, eu acabei de achar o valor de C. C era carros.
Então, eu tenho 7 carros. Agora ficou fácil achar o M, que é as motos. Para eu saber a quantidade de motos, vamos pegar essa equação aqui. Você pode pegar qualquer uma que você quiser. Vamos pegar essa aqui, ó, que está mais fácil. Eu sei que quando eu pego motos mais carros, isso tem que ser equivalente a 20 veículos. Eu já achei o valor de carro, eu sei que são 7 carros. Então, ó, M mais quanto que vale o C? 7. É igual a 20. Então, M é igual. Vou passar esse 7 que está somando para o lado de lá. Qual que é o inverso da soma? Quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu tenho que passar sempre o inverso. Subtração. M é igual 20 menos 7, 13. Logo, eu tenho 13 motos e 7 carros. Será que é isso mesmo? Vamos ver? Então, a quantidade de veículos total são 20 veículos. Se eu tenho 13 motos e 7 carros, 13 mais 7 realmente são 20 veículos. Agora vamos ver a quantidade de rodas. Se eu tenho 13 motos, e cada moto tem 2 rodas, então 13 motos vezes 2, eu tenho quanto? 26 rodas equivalentes às motos. Se eu sei que são 7 carros, e cada carro tem 4 rodas, 7 vezes 4, 28 rodas envolvidas aqui aos carros. 26 rodas das motos, mais 28 rodas dos carros, quando eu somo, quanto que dá? 54 rodas. Então, de fato, a minha equação aí, o valor de MC está correto, né? 13 motos mais 7 carros, 20 veículos. A quantidade de rodas das motos mais a quantidade de rodas dos carros, quando eu somo, dá 54 rodas, né? Que a gente acabou de fazer esse exercício aí. Logo, a pergunta era: qual é a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André? Então, quantas motos são? 13 motos. Quantos carros são? 7 carros. Então, esse aí era o nosso primeiro exercício dessa série de exercícios que a gente está fazendo, né? E a gente resolveu ele pela técnica da adição. Então, a gente usou o método da adição. Poderia ter usado vários outros. Então, inclusive, aí a gente tem vários métodos que podem ser usados aqui, mas eu fiz pelo método da adição. Exercício 2. João cria 60 animais em uma fazenda. Alguns deles eram vacas e outros eram galinhas. Então, a gente sabe que existe nessa fazenda vacas e galinhas. E que, ao todo, quando eu somo essa quantidade de animais, o exercício diz que tem que dar 60 animais, dentre vacas e galinhas. Beleza. Então, essa informação já é muito importante. Sabendo que o total de patas registradas em uma inspeção foi de 220 patas, quantas vacas João cria? Pessoal, se vocês perceberem, esse exercício é muito parecido com o exercício anterior. A diferença é que aqui são animais e não veículos. E aqui são patas, a gente está lidando com a quantidade de patas que esses animais têm, e não rodas, como era o caso anterior. Então, a gente vai resolver praticamente da mesma forma, né? Só muda o contexto e os dados aí. Então, olha lá, João cria 60 animais. Quais animais são esses? Vacas e galinhas. Então, vamos chamar V de vacas e G de galinhas. Ah, mas e se eu quiser usar X e Y? Pode? Pode. Você que sabe, como é você que está equacionando o problema, você escolhe quais são as letras, as incógnitas que você vai usar. Pode escolher aí a que você achar melhor. Beleza. V e G são vacas e galinhas. Então, vamos criar aí a nossa primeira equação. Quantos animais são ao todo nessa fazenda? 60. Então, eu não sei quantas vacas e galinhas eu tenho, mas eu sei que quando eu somo a quantidade de vacas com a quantidade de galinhas, isso tem que equivaler aí a 60 animais. Beleza, a nossa primeira equação está aí.
Segunda equação. A gente sabe que foi feita uma inspeção e descobriu-se que, ao todo, existem 220 patas. Então, quando eu pego todas as patas de todos esses animais e somo, ao todo dá 220 patas. Certo? Eu não sei quantas vacas são, mas eu sei que cada vaca possui 4 patas. Então, uma vaca, 4 patas. 2 vacas, 8 patas. 3 vacas, 12 patas. Por quê? Porque basta pegar o número de vacas e multiplicar por 4, porque cada vaca tem 4 patas. Do mesmo jeito, eu não sei quantas galinhas são, mas eu sei que uma galinha tem 2 patas. 2 galinhas me dá aí 4 patas. 3 galinhas dá quanto? 6 patas. E assim por diante. Então eu não sei quantas galinhas são, mas eu sei que se eu pegar a quantidade de galinhas e multiplicar por 2, eu vou saber a quantidade de pés, né, aqui envolvida as galinhas. Certo? Então quando eu somo tudo isso, eu vou ter uma quantidade total de quantos pés, quantas patas? 220 patas. Certo? Fiz uma equação para a quantidade de animais, que são 60 animais, vacas mais galinhas são 60 animais, e fiz uma outra equação para a quantidade de patas, que quando eu somo a quantidade de patas de vacas mais a quantidade de patas de galinha, tem que dar 220. Agora, vamos fazer novamente pelo método da adição, que é o método mais fácil aqui nesse problema. Pessoal, então vamos lá. Eu tenho que, se eu somar do jeito que está aqui, vocês acham que eu vou conseguir cancelar alguma letra, alguma incógnita? V mais 4V, 5V. G mais 2G, 3G. Não, né? Então eu tenho que, ou tem que aparecer aqui, eu vou até fazer de outra cor. Tem que aparecer um menos 4 aqui, ó, porque aí menos 4V mais 4V dá zero. Ou tem que aparecer um menos 2G aqui, ó, porque menos 2G mais 2G também dá zero. Tanto faz. Vamos fazer aparecer aqui um menos 2G? Para que isso ocorra, eu preciso multiplicar a equação de cima por... Então, eu vou multiplicar, ó, vezes menos 2. Então, eu vou multiplicar toda a equação de cima por menos 2. Então, vamos lá. V vezes menos 2, menos 2V. 2G vezes menos 2, menos 2G. 60 vezes menos 2, menos 120. Correto? Multipliquei toda a equação de cima por menos 2. A de baixo você copia normalmente. Porque o que a gente precisava que aparecesse já apareceu na equação de cima. Há casos em que você precisa fazer aí algumas multiplicações e cálculos, né, nas duas equações. Nesse caso aqui não será necessário, porque multiplicando só de cima eu já vou chegar ao meu objetivo aí de cancelar, né, de fazer o cancelamento de uma letra. Agora sim nós vamos somar. Então, vamos somar aí essas duas equações. Menos 2V mais 4V. Então, eu devo 2, tenho 4. Me sobra 2. Menos 2G mais 2G. Se eu devo 2 e tenho 2, cancela, né? Não sobra nada. Menos 120 mais 220. Então, eu devo 120 e eu tenho 220. Quando eu pago a minha dívida, me sobra 100. Olha aí, tanto que ficou tranquilo agora para a gente achar o valor de V. V, então, esse 2 que está multiplicando, ele vai para o outro lado o quê? Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão, certo? 100 dividido por 2, 50. Logo, eu tenho 50 vacas. Então, a gente já encontrou o número de vacas. O que o exercício está querendo saber? Quantas vacas João cria? Logo, João cria 50 vacas. Se eu sei que ao todo são 60 animais, dá para a gente saber a quantidade de galinhas também, não dá? Ó, vacas mais galinhas é igual a 60 animais.
Eu sei que vacas, acabei de encontrar, é igual a 50 vacas. Mais galinhas é igual a 60 animais. Para eu saber a quantidade de galinhas, eu isolo o G, passo 50 para o lado de lá. Se o 50 está positivo, quando ele vai para o outro lado, ele vai negativo. Opa. 60 menos 50, então eu sei que ao todo são 10 galinhas e 50 vacas. Então, olha, 10 galinhas e 50 vacas dá 60 animais. Vamos ver a quantidade de patas? Eu sei que são 4 vacas, né? 4 vacas não, 50 vacas. E cada vaca tem 4 patas, certo? Então, olha lá, ó. 50 vacas vezes 4 patas, porque cada vaca tem 4 patas. 50 vezes 4, 200. Então, a quantidade total de patas aí só das vacas são 200. Agora vamos aqui para a galinha. Eu sei que são 10 galinhas. E cada galinha tem 2 pés, né? 10 vezes 2, 20. Então, os pés de galinha aí, ó, 20. 20 pés de galinha mais 200 patas de vaca dá 220 patas ao todo, né? Então, pessoal, realmente essa nossa equação ela está correta. O exercício, isso aqui a gente fez só para tirar a prova real, para vocês entenderem aí o que está acontecendo. Então, o exercício perguntava apenas a quantidade de vacas que João cria. Então, a gente descobriu aí que são 50 vacas. Tá certo? Então, esse foi mais um exercício bem parecido, inclusive, com o anterior. Vamos para o nosso último exercício. Número 3. A soma das idades de Joaquim e Lúcio é de 60 anos. Então, quando eu pego a idade de Joaquim e somo com a idade de Lúcio, as duas idades juntas dão 60 anos. Sabendo que a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio, qual é a idade de cada um deles? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem duas equações. Vamos fazê-la? Certo. Primeira equação. A soma das idades de Joaquim e Lúcio é 60 anos. Então, vamos falar que J é a idade de Joaquim e que L é a idade de Lúcio. Então, é a idade de cada um, certo? Quando eu somo a idade de Joaquim mais a idade de Lúcio, as duas idades têm que dar somadas 60 anos. Agora vamos para a segunda parte, ó. A idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio. Ou seja, Joaquim tem 3 vezes mais do que a idade de Lúcio. Então, Joaquim, a idade de Joaquim é igual a 3 idades de Lúcio. É o triplo, né? Se é o triplo, vamos melhorar essa equação? Porque falar o triplo de alguma coisa, ó, Joaquim mais Lúcio, 60 anos. A idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio. Então, é a idade de Lúcio somada 3 vezes. Isso é a idade de Joaquim. Então, ele é mais velho, né? A idade dele é o triplo. Então, quando falo triplo, basta multiplicar por 3. Então, L mais L mais L é a mesma coisa que 3L. Então, ó, a gente acabou de criar as nossas duas equações. J mais L é igual a 60 e J é igual a 3L. Então, a idade de Joaquim mais a idade de Lúcio tem que dar 60 anos. E a idade de Joaquim é o triplo, quando eu falo então é igual, né? É igual ao triplo da idade de Lúcio. Beleza, então agora vamos resolver. Vamos resolver isso aqui, pessoal, pelo método da substituição. Já que a gente fez os dois anteriores pelo método da adição, vamos fazer um pelo método da substituição. Para o método da substituição, o que a gente precisa aqui é simplesmente pegar uma das equações e substituir na outra. Então, olha lá, olha o que nós vamos fazer. Essa equação aqui de baixo, ela já está até isolada. O J, ó, já está até isolado. J vale 3L. Então, se eu sei que J vale 3L, eu posso pegar a equação de baixo e substituir na equação de cima.
Então, você pega o valor de uma equação e substitui na outra. E aqui está bem fácil para a gente, porque a letra já está até isolada. Se a letra, né, se a incógnita não tivesse isolada, não tem problema. Você, através de algumas manipulações algébricas, você consegue fazer o isolamento de qualquer incógnita. Nesse caso está muito fácil, porque já está até isolada, melhor ainda. Então eu vou pegar a equação de baixo, que já está o J isolado, eu sei que J vale 3L, e vou substituir então o J aqui, ó, por 3L. Como assim? Então vamos lá. Vou copiar a equação de cima. J mais L é igual a 60, certo? Eu sei que J, olha aqui na equação de baixo. J vale 3L. Se J vale 3L, então eu posso trocar J por 3L, né? Continuando, ó, mais L. Então eu vou copiar o restante, ó, normalmente. Então a única coisa que eu fiz, pessoal, olha lá, ó, J vale 3L, certo? Então eu posso trocar o J, se J vale 3L, eu posso trocar o J por 3L. Então, o resto eu copiei normalmente. Então isso a gente chama de substituição, é uma substituição simples. Vamos resolver aqui? 3L mais L, porque se você, ó, quando você estava com J e L, não tem como somar J mais L. Agora, quando eu substituí o J por 3L, eu fiquei com uma incógnita só. Agora sim eu consigo continuar essa conta. Olha lá. 3L mais L é 4L. Certo? 4L igual a 60. Se eu quero saber o valor de L, eu tenho que lembrar que tem uma multiplicação aqui e eu tenho que passar o 4 para o outro lado. Então, L vai ser 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 dá 15. Logo, a idade de Lúcio é de 15 anos. Então, a gente já achou a idade de Lúcio. Lúcio tem 15 anos. Para a gente encontrar a idade de Joaquim, basta, vamos voltar nessa equação. Pode voltar em qualquer equação que você quiser e substituir o L por 15. Mas vamos voltar nessa aqui, ó, porque ela está mais fácil. Então, J é igual a 3 vezes L, certo? J é igual a 3 vezes... Qual é o valor de L que a gente acabou de encontrar? 15, né, pessoal? Então, basta multiplicar. Quanto que é 3 vezes 15? 45. Então, J equivale a 45. O que isso quer dizer? Que Joaquim, né, que é o J, que equivale aí à nossa incógnita, tem 45 anos. E se você olhar, quando eu somo a idade de Joaquim com a idade de Lúcio, de fato dão 60 anos ao todo. E realmente a idade de Joaquim é o triplo, né, da idade de Lúcio. Então, esse foi o nosso terceiro exercício que a gente fez pelo método da substituição. Bem, pessoal, era isso. Então, a nossa aula de hoje, o nosso objetivo era terminar, né, esse conteúdo aí de sistemas de equações lineares. Então, a gente resolveu mais alguns exercícios aí de aplicação. Eu espero que vocês estejam realizando, né, fazendo os exercícios anteriores e todos os exercícios que eu proponho, eles são muito importantes, porque você, de fato, só vai aprender a partir do momento que você, de fato, né, se inteirar do assunto e se exercitar. E não adianta, matemática, a gente precisa, de fato, de um pouco aí de prática, né, de pegar e tentar fazer o exercício, ver aí aonde que estão as dúvidas, procurar, né, questionar aí, me procurem na plataforma para tentar sanar as dificuldades de vocês. Procurem também outros vídeos no YouTube sobre esse conteúdo, que eu tenho certeza que se vocês se esforçarem, com o tempo, esses conteúdos eles vão ficando mais fáceis. No início é complexo mesmo, mas com o tempo aí, com dedicação, é possível sim que a gente desenvolva um bom trabalho na área da matemática. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Desejo a vocês aí uma excelente semana. Na semana que vem nós retornamos com mais exercícios desse campo da matemática para que vocês resolvam, tá certo?
Então, um abraço para todo mundo e continuem estudando. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.